Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Júlia e eu sou a inteligência artificial do INT, o Instituto Nacional de Tecnologia. E hoje eu vou falar um pouco mais sobre o que os humanos e eu fazemos aqui dentro. Mas antes, precisamos entender algumas coisas. A população mundial está cada vez mais idosa. E por que disso? Bom, se você pudesse teletransportar para um hospital nos Estados Unidos na época da Segunda Guerra Mundial, você entenderia. Naquela época, se um idoso entrasse no hospital com alguma doença, por exemplo, tuberculose, era praticamente certo que ele morreria. Mas atualmente, com a modernização da medicina e dos medicamentos, é possível superar a maioria das doenças, o que fez com que seja possível chegarmos a 73 anos hoje em dia. Pois bem, é muito legal que as pessoas consigam viver bastante, mas existe um problema. Nosso corpo não era feito para durar tanto tempo. Lá para os 50 anos, os ossos começam a ficar mais frágeis e quebram com facilidade. Então, nós cientistas bolamos uma ideia para resolver esse problema: as próteses. As próteses nada mais são do que armaduras e muletas dos ossos. Elas ajudam a proteger e dar sustentação, além de evitar dores. Agora você deve estar se perguntando, mas como elas são feitas? Essa é uma ótima pergunta. É mais ou menos como esculpir uma estátua. Você tem um bloco de metal e tem que ir retirando o material até ter a prótese no formato que você quiser. O nome mais formal para esse processo é manufatura subtrativa, porque você está retirando material para chegar no que você quer. O problema desse jeito de fazer próteses é que nem sempre a prótese encaixa da forma mais correta e mais confortável na pessoa, porque cada um tem um osso no formato específico. Então é preciso testar várias próteses, o que demanda tempo e dinheiro. Então, a melhor estratégia para fabricar essas próteses com propriedades mais intrínsecas à anatomia de cada ser humano é utilizando um processo aditivo, em que você vai adicionando material muito parecido com uma impressora 3D comum. E para quem não sabe, uma impressora 3D é uma máquina que deposita camada por camada de determinado material e no final você tem o objeto completo pronto. Esse processo, que é exatamente o inverso de fabricar esculpindo, ou seja, o inverso de uma manufatura subtrativa, se chama manufatura aditiva. Esse método possui inúmeras vantagens, além de, claro, poder criar um objeto a partir de impressão 3D. Outro ponto positivo é a possibilidade de imprimir materiais muito diferentes e impensáveis, como células, por exemplo. Imagine só você poder imprimir um coração. Tudo bem, tudo bem. Parece fácil falar que a gente cria uma peça com uma impressora 3D, mas como a gente sabe o que fazer? Como a gente sabe o formato, o material, as configurações da impressora e tudo mais? Testes, testes e mais testes. Essa é a resposta. Lá no laboratório, temos várias máquinas que servem exatamente para pegar essas várias peças que nós imprimimos e ver quais que aguentam com maior força sem quebrar. Daí tem outra máquina equipada com uma câmera que dá um zoom enorme até conseguir ver cada pedacinho que compõe a peça, que a gente chama de grãos. Os grãos são tipo os tijolos de cada peça. Se eles estiverem arrumadinhos, alinhados, o que a gente chama de estrutura cristalina, a nossa peça vai ficar bem resistente. Ou seja, o nosso objetivo é conseguir a melhor arrumação desses grãos possíveis, mas é claro, gastando o menos possível. Ok. Agora eu acredito que você tenha entendido por que a gente usa a manufatura aditiva em vez de subtrativa e qual é a cara de uma peça considerada boa. Mas como a gente chega nela? Então, eu falei que a gente testa, testa e testa, mas não é bem assim, não é só isso. Se a gente só testasse cegamente várias coisas, é como se a gente estivesse em um quarto escuro tentando achar um interruptor. Se a gente ficar tempo suficiente balançando os braços, pode ser que em algum momento a gente ache. Mas quanto tempo a gente teria que ficar lá? E se fosse possível, de alguma forma, tomar decisões que fizessem a gente chegar mais rápido no interruptor? É aí, meus amigos e amigas, que eu, a Super IA, entro em ação. A inteligência artificial, ou IA, nada mais é que um computador que aprendeu a realizar uma tarefa. Você poderia criar uma IA que joga Super Mario Bros. Sozinha, por exemplo. E como é que ela faz isso? Bom, por mais que ela seja uma inteligência, o jeito que ela aprende é um tanto quanto burro. Basicamente, o que ela faz é pegar todas as informações possíveis e ir testando diferentes estratégias, até que ela chegue na melhor possível. Vamos pegar o caso do Super Mario. E imagine que você esteja no meu lugar. Então tá, você é uma IA e você precisa aprender a jogar esse jogo. Primeiro de tudo, você tem que sair catando todas as informações possíveis que podem te dar dicas do que fazer. Por exemplo, a velocidade que o Mario está andando, ou a distância dele para o cupim mais próximo, ou as posições das plataformas. Em segundo, você precisa saber quais são as ações que você pode e precisa tomar. No caso, pular e abaixar. E por último, você chuta um monte de possibilidades. Por exemplo, você pode dizer se o cupim estiver a 5 centímetros do Mario, ele pula para tentar matá-lo. Ou se a plataforma estiver a 2 centímetros à direita, ele pula para subir nela. Depois você pega as que se deram melhor, mistura tudo
e de novo cria várias estratégias. Agora voltando para o nosso caso. O nosso objetivo é descobrir a melhor prótese possível, ou seja, a mais forte e barata ao mesmo tempo. Então vamos refazer o protocolo. Primeiro, informações. No nosso caso, são os resultados dos testes nas máquinas. Segundo, ações. Nós podemos modificar a peça em várias coisas diferentes: material, configurações da impressora, formato, etc. E terceiro, a pontuação. No nosso caso, a peça vai ganhar muitos pontos se for resistente e barata. Ok, sabendo disso tudo, agora é minha vez de trabalhar. Eu vou pegar tudo isso e no final vou conseguir saber qual a melhor peça possível. Isso tudo sem precisar ter que imprimir várias e várias peças diferentes, gastando dinheiro e tempo. E essa é a maravilha da IA. No meu exemplo do quarto escuro, é como se ela tivesse um óculos de visão noturna. Ela consegue descobrir as respostas que, para os humanos, geralmente, estão escondidas. Agora que vocês já entenderam mais sobre o que a gente faz aqui, vou chamar alguns dos meus ajudantes, digo, colaboradores humanos, para falar um pouco mais sobre o trabalho deles aqui. Até mais! Bom dia a todos. Após a apresentação desse vídeo, né, do INT, essa apresentação faz parte do Mês Nacional da Ciência e Tecnologia, instituído pelo Decreto 10.497, de 28 de setembro de 2020, hoje com a participação do Instituto Nacional de Tecnologia, representado pelo senhor Guido Rezende, que é bolsista do PCI no Instituto Nacional de Tecnologia como pesquisador, e o Lucas Costa Barbosa, que é estudante de graduação em Engenharia de Controle e Automação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sejam muito bem-vindos. Como foi visto no vídeo, o tema da nossa palestra vai ser sobre manufatura aditiva e inteligência artificial para a fabricação de implantes ortopédicos. Então, desejo a vocês uma excelente apresentação. Fiquem à vontade, nos vemos no final. Muito obrigado. Deixa eu compartilhar aqui a apresentação. Pronto, todos conseguem me ouvir? Bom, hoje vamos apresentar 3 trabalhos. Eu vou apresentar 2, eu vou apresentar 1, todos relacionados com manufatura aditiva e com IA também. E bem, o primeiro trabalho de hoje é esse daqui, chama-se Modelagem e Identificação de Parâmetros Constitutivos em Plasticidade e Viscoplasticidade em corpos de prova fabricados em poliamida por manufatura aditiva. Bom, esse trabalho foi feito por mim e pela Júlia. Nós somos da divisão de materiais aqui da NT, da DMAT. E nós somos parte do Laboratório de Caracterização de Propriedades Mecânicas e Microestruturais, o LACPM. Muito bem, esse trabalho está organizado da seguinte maneira. Falar sobre motivação e objetivos dele. Vamos falar sobre um pouco sobre estado de extração e corpo de prova, até para dar uma vista geral. Vamos falar sobre plasticidade, que é uma forma mais avançada dessa teoria. Falar como a gente implementou isso em software de elementos finitos, no caso, o console. Falar os resultados e nossas conclusões. Muito bem, esse trabalho ele tem 3 pilares principais. Um deles, logicamente, é a parte experimental, que é o ensaio de extração. Os corpos de prova foram feitos em manufatura aditiva, são em poliamida, PA12. Foram fabricados por SLS, que eu vou falar mais à frente. E bem, para quem não sabe, o ensaio de extração, se pegar um corpo de prova, a gente vai fixar uma das extremidades dele e outra a gente vai tracionar, vai medir o quanto ele se desloca e o quanto de força ele aplica. E com base nisso, você tem que fazer uma curva de tensão de deformação do material. Outra parte também é a simulação computacional, no caso, elementos finitos, então no console, onde você vai importar a geometria e propriedades do material e ver o quão bem a simulação consegue reproduzir o experimental. E para ajudar também, esses modelos têm formas mais avançadas de modelos constitutivos, plasticidade, viscoplasticidade, plasticidade. E esses modelos têm uns parâmetros que não conseguem ser obtidos diretamente do ensaio, eu vou ter que inferi-los de alguma maneira. Aí que entra a terceira parte, sobre inferência bayesiana e outros métodos inversos para deduzir esses parâmetros. Ou seja, esse trabalho tem como objetivo estudar o comportamento da poliamida impressa, através de simulação computacional por elementos finitos, simulando esse ensaio de extração uniaxial. E na simulação vamos utilizar modelos constitutivos com formulações elastoplásticas, focadas em plasticidade. Outro objetivo também, implementar um modelo computacional
para conseguir estabelecer um procedimento de estimativa desses parâmetros de modelos constitutivos. Conseguir saber como estimá-lo melhor, utilizando métodos inversos, especificamente inferência bayesiana. Muito bem, só para dar uma pequena nivelada, isso aqui é um ensaio de extração. Aqui a gente consegue ver a máquina com o corpo de prova aqui no meio. Aqui são os corpos de prova impressos por SLS, que é a sintetização seletiva laser. Ou seja, eu tenho um material em pó, eu coloco na impressora e vai ter um laser que, quando ele passa, o pó vai sintetizando. Como se grudar, você vai juntando eles. E bem, no ensaio de extração, você consegue levantar a curva tensão e deformação do material, que ela tem dois regimes importantes. Um, que é o regime elástico, que é uma parte reta, e outro que é uma parte curva, que é chamado regime plástico. O que é importante, se eu faço um ensaio na parte elástica, eu traciono e tiro a tração, ele volta para o mesmo ponto, não tem nenhuma deformação permanente. Mas eu traciono de tal modo que eu saio da parte elástica e entro na parte plástica, como no ponto 3, quando eu parar de carregar, ele vai ter uma deformação permanente, ele vai meio que amassar, entre aspas. E os extratores conseguem obter o modo de elasticidade, que é essa inclinação da reta, tensão de escoamento, que é quando ele para de ser reto, e a tensão máxima, que seria o ponto máximo de tensão que ele aguenta. Bom, o corpo de prova que a gente usou foi modelado com base nas normas, foi basado com a norma ASTM D638, que é uma norma específica para o corpo de prova de tração em polímeros. Ele foi modelado no SolidWorks, a geometria dele. E bem, sobre plasticidade, é o que a gente estuda depois da parte elástica do material. É o que vem depois que ele para de ser reto. A gente abordou 3 diferentes possibilidades. Uma delas é o perfeitamente plástico, ou seja, ele é elástico, chegou no ponto de escoamento, ele é horizontal, ele não muda mais, ele é constante. Outro modelo é o encruamento isotrópico linear, ou seja, ele é uma reta na parte elástica, e depois ele tem uma outra reta na parte plástica. Em outro caso, são modelos não lineares, que, em vez de serem 2 retas, são modelos curvas. No caso, eles são o modelo de Rocket-Scherb, que envolve um decaimento exponencial aqui no canto. Pois bem, com base no trabalho anterior a este, a gente imprimiu os campos de prova e ensaiou eles. Nesses ensaios, a gente conseguiu obter uma elasticidade, tensão de escoamento e tensão máxima do material. E, para poder aplicar o modelo não linear de Rocket-Scherb, que a gente usou, você tem que ter alguns parâmetros, o sigma infinito, o gama e o m. Para a gente achar um valor inicial desses parâmetros, a gente botou no Excel a curva analítica e fez um ajuste com mínimos quadrados para achar o ponto ótimo que minimiza esses erros. Muito bem, já na parte de simulação numérica, levamos o console. E como é que a gente fez? Como o corpo de prova ele é fininho, ou seja, a espessura dele é muito menor que as 2 dimensões, a gente usou um modelo bidimensional, que é bem mais leve, e como ele é simétrico, a gente fez só metade dele, só a parte de cima. Nós usamos um modelo de transformação, estado do plano de informações, para poder correlacionar com o 3D depois. E isso é importante falar que esse é um estudo, ele é transiente, ele é dependente do tempo. Ou seja, eu vou rodar ele em diferentes tempos, de 0 até 30 segundos, indo de 1 em 1, e ver como ele evolui. Um lado dele está engastado, ou seja, ele está preso no espaço, e no outro lado ele tem um deslocamento, uma velocidade prescrita, quer dizer que ele vai se deslocando com uma velocidade de 5 milhões por minuto, que é a mesma velocidade que a gente colocou no ensaio de tração. A malha de quadriláteros, elementos quadráticos, uma malha estruturada. E um detalhe importante, que para o modelo linear, o escoamento linear, esse parâmetro ISO ele foi variado através de uma varredura paramétrica, usando valores de 20, 30 e 50, respectivamente. Pois bem, como resultados, a simulação convergiu até 30 segundos. Esse aqui é o caso dele, em 30 segundos, já no modelo não linear de Rocket-Scherb. E aqui do lado tem uma animaçãozinha. A gente consegue ver como o campo de tensões evolui ao longo do ensaio. De fato, ele começa com pouca tensão, mas aos poucos está se concentrando no meio, por isso que é bem mais vermelho. Um ponto interessante também de mencionar é que a tensão máxima ela sobe até chegar em 20 megapascal, e depois ele muda de velocidade. Isso ocorre porque 20 megapascal é o limite de escoamento do material, que é mais ou menos o que a gente esperava que fosse acontecer. Já na parte de analisar o gráfico, nós colocamos um pontinho aqui no centro e analisamos como é que ele varia a tensão nele ao longo do ensaio. Nós temos a curva vermelha, que é a curva analítica. Nós temos aqui a curva preta, em pontinhos, que é o caso perfeitamente plástico, que é o que a gente esperava, que ele tem uma linha horizontal, ele não varia muito.
E tanto os modelos lineares quanto não lineares foram bem próximos por esse valor de tempo. Se eu colocasse mais tempo, ao invés de 30 segundos, eu colocasse 120 ou mais, eu conseguiria ver os lineares sendo fazendo linhas retas e o não linear tendo decaimento até estabilizar no valor. Para fins de comparação, esse aqui é o trabalho anterior que a gente fez também, que se baseou. Esse modelo, além de elastoplástico, ele é viscoplástico, ou seja, tem modelos de viscoplasticidade acrescentados, por isso a curva é diferente. Mas também tem esse comportamento aqui de curva na parte plástica, com um pequeno adoçamento aqui. E, bom, como conclusões, a gente pode ver que o modelo, tanto linear quanto não linear, aproxima bem a parte elástica, mas a parte curva não aproxima bem. Ou seja, vendo os modelos outros modelos constitutivos, como viscoplásticos e isoplásticos, são passos futuros. Também a gente estimou os parâmetros por milímetros quadrados, mas a ideia agora é colocar o método inverso, colocar em impedância bayesiana e variar esses parâmetros para ver o quanto de fato isso varia. É resimular várias vezes com outros parâmetros para achar o caso ótimo. E um comentário importante também é que quando a gente rodou a simulação tridimensional, ela levou cerca de 2 horas e 4 minutos para rodar, mas esse caso bidimensional simétrico levou apenas 42 segundos, o que é ótimo porque a gente quer fazer algo estatístico, a gente quer fazer algo estocástico, a gente quer simular várias vezes para depois conseguir analisar isso. Então é muito importante ser um tempo bem curtinho. Bom, aqui nas referências do projeto, do trabalho. E, bom, é isso. Essa apresentação é isso. Obrigado. Agora eu vou trocar para outra apresentação que nós temos aqui. Deixa eu cancelar aqui o compartilhamento rapidinho. Deixa eu abrir aqui. E... Espera aí. Vamos lá. E pronto. A outra apresentação que eu fiz foi um pouquinho mais teórica, um pouco mais focada em mecânica do sólido, mais detalhada, mais aprofundada. E a ideia agora é fazer uma outra apresentação um pouco mais leve, menos teórica, apresentando diversas aplicações na área de saúde, na área de médica e manutenção aditiva, que nosso grupo vem desenvolvendo, aqui na DMAT e no LSPM. Pois bem, como a nossa querida Julia falou, a manutenção aditiva permite fazer geometrias muito mais complexas. Eu consigo ter geometrias que eu não conseguiria obter antes, com manufatura tradicional. Por exemplo, isso aqui é um acetábulo, em que a superfície externa era toda porosa, e eu não conseguiria fabricar isso sem ser com manufatura aditiva. E o setor de saúde é um setor que anda em crescimento, cada vez mais tem maior demanda pelo setor de saúde, de implantes médicos, próteses e similares. Também se deve ao aumento da população da expectativa de vida, então, de fato, tem uma maior demanda. E tem uma necessidade de dispositivos. Montador. E, bom, um exemplo prático que a gente aplicou, que a gente tem, é de uma órtese. Esse caso aqui é uma órtese tornozelo-pé. Para que ela serve? Ela é uma órtese, ela funciona similar a uma bota ortopédica, serve para estabilizar o tornozelo na posição rígida. Isso é usado em casos de paralisia ou derrame cerebral, ou mesmo no caso de pé caído, em que o pé não consegue ter rigidez no tornozelo. Ou seja, o objetivo desse componente é manter ele estabilizado na postura rígida. E esse trabalho foi feito em colaboração com a AMR, com a Associação Mineira de Reabilitação. E bem, como é que se fabrica tradicionalmente uma órtese dessa? Geralmente se aplica a termoformagem, que consiste, eu vou tirar um molde de gesso do pé do paciente, e com esse molde eu vou moldar uma chapa de polímero, geralmente polietileno. Vou pegar essa chapa, vou esquentá-la, até uns 200, 250 graus, mais ou menos. Vou moldando em torno do pé, e depois eu faço o pós-processamento. Vou cortando, vou ajeitando, tirando rebarbas. Só que esse processo ele é muito artesanal, depende muito de mão de obra humana. Ou seja, melhor ter uma coisa um pouco mais repetitiva. E não permite muita customização, porque a chave vai ter uma textura constante e toda mudança de geometria são cortes, que são feitos ou na mão ou não são tão fáceis de serem realizados. Por isso, uma alternativa é fabricar por manufatura aditiva, similar ao que eu faço no trabalho. Esse aqui é um SLS, que é aquele que eu faço com leito de pó, que eu tenho um pó, que eu vou passando laser que vai sinterizando por onde ele passa. Dessa maneira, eu consigo ter geometrias bem mais complexas, que eu não conseguiria antes. Como essa daqui, que ela tem uma geometria complexa com vários poros. E também eu dependo menos da habilidade humana, eu consigo ter maior repetibilidade dessas peças. Mas beleza, como é que eu faço para fabricar uma peça por uma manufatura aditiva?
primeiro passo é alterar a geometria. Para isso, a gente escaneou o perna do paciente, e depois de trabalhar a malha STL, trabalhar o escaneamento, a gente conseguiu obter uma geometria de uma órtese, e depois a gente imprimiu ela. Mas aí que vem a questão. Com a MA, eu consigo fazer geometrias que são complexas de otimizar. Mas como eu sei qual é a melhor geometria, como eu sei onde deixar mais grosso, mais fino, onde eu sei onde remover material, e aí que entra a simulação numérica. Ou seja, a gente consegue simular uma órtese de funcionamento dela e ver como é que o campo de tensões se comporta. Onde é mais fácil de quebrar, onde é menos, e com base nisso, remover material. Ao invés de uma simulação no SolidWorks, nós engastamos da parte de baixo da sola e ligamos uma força para dentro na parte de cima. Isso ocorre porque quando a gente anda, a gente tende a flexionar o calcanhar, jogar o joelho para frente para conseguir impulso, para caminhar. E a simulação deu um campo de tensões mais ou menos uniforme, com uma tensão mais alta nas bordas. E de acordo com o módulo de otimização topológica, ele me fala onde eu tenho mais ou menos esforços. Por exemplo, aqui na parte amarela, a parte que eu devo manter, mas a parte azul é a parte que tem pouca tensão que eu poderia remover sem grandes problemas. Como você pode ver, temos um triângulo aqui atrás, alguns triângulos aqui no lado, que poderiam ser removidos sem que eu perdesse a rigidez do componente. E bem, isso que a gente fez, nos guiando por isso, a gente remodelou a horta, a gente cortou, né, nas laterais, e fez um corte aqui atrás também, para poder remover massa. Outro ponto importante também é que a gente queria um pouco mais de flexibilidade na sola em si, de manter o calcanhar rígido, mas a sola um pouco mais flexível. Por isso, a gente fez alguns rasgos aqui na parte de baixo, para ganhar um pouquinho mais de flexibilidade, como se fosse um metamaterial. Nós também simulamos ela novamente, para constatar que, de fato, o campo de tensões não mudou muito. A tensão máxima antes e depois do corte não alterou significativamente. E com isso, poder comparar as duas. Você pega a amostra original, que tinha uma reentrância aqui, ela concentrava muita tensão aqui embaixo, que a gente fez adoçar isso, então a tensão máxima caiu de 36 para 18, a gente reduziu pela metade do esforço que ela sofre. Também deu mais resistência para ela, então ela abre menos, ela fecha menos, perdão. Ou seja, o deslocamento máximo caiu de 6,7 para 6,5,1, o que é uma queda de em torno de 24%, que é bom. No geral, a massa, ela teve um alívio de massa de 12%, indo de 200 para 178 gramas. Bom, essa é uma aplicação. Outra aplicação nossa também, que a gente fez esse ano, usando MA e simulação, foi no nasal suaves, ou em português, cotonete nasal. Para quem não sabe, isso é usado para o teste do Covid, para o teste PCR. E como vocês podem ver aqui no cantinho, a cabeça dele é bem complexa. Tem vários modelos diferentes, claro, mas geralmente é uma coisa muito pequena, alguns milímetros de largura, e tem toda uma estrutura complicada por dentro. E aí que a MA tem uma forma interessante de fabricar esses produtos. Teve um estudo colaborativo, internacional, envolvendo várias faculdades, como Stanford, de Flórida, de Washington, disponibilizaram no GitHub, na internet, ensaios, imagens e diferentes avaliações desses suaves. E a gente também quis analisar esse suave. Ou seja, a gente queria analisar a geometria da cabeça, achar um melhor formato. E também a gente queria analisar o breakpoint. E como é que funciona? Você faz um ensaio, depois para guardar você quebra ele num ponto e guarda, para não guardar ele inteiro. A gente queria analisar como esse ponto de quebra se comportaria ao longo dos ensaios. Bom, para a gente conseguir ter um norte, a gente usou como duas referências. Um nasal suave da empresa Vision Tech, que é mais treliçado aqui no canto, e de modelo SolidWorks, algo similar. E na HP, que tem esse formato espiralar também. Ambos foram feitos no SolidWorks. E é legal falar também que a geometria do corpo do suave, esses comprimentos, adoçamentos, espessuras, tudo é parametrizado para futuramente conseguir otimizar com base nas simulações numéricas. Bom, a parte de simulação foi bem similar à outra. Ou seja, nós tiramos um modelo elastoplástico de Rocket Sherb, está aqui embaixo as equações. Como é impresso por MS, os dois mesmos coeficientes de sigmas e gamas e m. Um ponto importante, que para simplificar, como ele é axissimétrico, a gente fez só a área transversal e usou um modelo axissimétrico para poder simular. Como o foco era o breakpoint, a gente não fez análise na cabeça, a cabeça está constante, maciça. E a gente fez análise transcendente no tempo. A gente fez aquele mesmo esquema de botar uma velocidade pré-escrita na extremidade, gastar outra,
e ver como ele evolui ao longo do tempo. Para analisar o breakpoint, a gente vai ler o diâmetro dele com a corredura paramétrica, com o diâmetro de 2, de 1,5 e de 0,9. Bom, nos 3 casos, de fato, ocorreu uma restrição, ou seja, quando você traciona muito, a área ela afina de repente, que é um sinal de que ele vai quebrar naquele ponto. Só que para tanto 2 milímetros quanto 1,5, ele ocorreu aqui no pescoço, o que não é ideal, tem que ser no breakpoint. Já para 0,9, ele de fato ocorreu nessa região aqui de baixo. O que tem algo observado, a gente viu nesse trabalho que de fato houveram nanoswabs que quebraram no pescoço e de fato houveram que quebraram no breakpoint. Então isso realmente foi esperado. E futuramente, agora voltando gradativamente ao NT, a gente espera fazer parte experimental também, a gente ensaiar esses corpos de prova. Também queremos analisar futuramente alguns modelos, essa é a geometria da cabeça, para conseguir otimizar a sua geometria para ser o mais eficiente possível. Um último caso que eu trouxe aqui também, que a gente também está trabalhando, um pouco mais diferente na área de engenharia de tecidos. Se usa muito MA na parte de arcabouço para crescimento de células, que é uma pecinha que você coloca para poder cultivar algumas células, para depois implantar. Isso é muito usado em insertos para regenerar tecidos, como, por exemplo, tumores que se removem, se precisa regenerar aquele tecido, você coloca um inserto com esse arcabouço. Tradicionalmente, ele é geralmente feito com uma simetria simples, tipo um zigue-zague com a estrutura. Mas com MS, a gente consegue fazer algo mais complexo, como um STP-MS, por exemplo, um giroide, que está aqui embaixo. Elas são mais eficientes, elas pesam menos, são mais resistentes. Esse projeto também é colaboração com a Universidade Rural do Rio de Janeiro e está em andamento. Bom, nós modelamos um giroide com base no software gratuito, MS Lattice, e depois fez todo um pré-processamento para conseguir trabalhar essa malha. A gente remalhou ele, a gente removeu pontos isolados, alguns pontos da malha também, que deu alguns erros topológicos, a gente removeu de non-manifold e afins. Mas depois de simplificar bastante, alterar, a gente conseguiu importar no SolidWorks, no Console, e comecei a fazer algumas simulações mecânicas nele. Por enquanto, o processo de trabalho está em andamento. A nossa ideia é fazer outros modelos mais à frente, como o modelo de crescimento de célula, ou mesmo modelo de fluido, resistência de impacto, para testar a resistência dele. E também a nossa ideia é fazer imprimir esse corpo de prova por FDM e poder fazer ensaios mecânicos, como compressão, lá no laboratório. E, bom, o que eu poderia pensar hoje é isso. Obrigado pela presença e pela atenção de vocês. Vou mandar isso aqui embaixo e iria passar a palavra agora para o meu companheiro Lucas. Tudo bem, pessoal. Vou botar aqui a apresentação. Então, o nome do meu projeto é Uso de Inteligência Artificial na Correlação de Resultados de Ensaio Mecânico e Simulação Numérica da Poliamida 12, manufaturada em SLS. Então, eu também sou do laboratório do Guido, do mesmo laboratório. Então, resumindo o nome desse projeto, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar exatamente a IA e ela vai pegar todos esses resultados e essa simulação que eles fizeram, dessas peças de PA12, e ela vai tentar inferir coisas que a simulação numérica não necessariamente consegue, e então é mais um auxílio. Então, vamos lá. O que é o nosso problema? Exatamente conseguir achar os melhores parâmetros que levam à melhor peça. Só que a gente não sabe como a gente chega lá, porque tem muitos parâmetros. Pode ser o pó, a impressora, o modelo 3D, os testes são muito caros, então a gente não sabe como é que a gente vai fazer isso. A simulação numérica ajuda, só que a gente precisa de mais, né? Então, vamos lá, tem todo esse processo, né, desde a modelagem 3D, a escolha do pó, dependendo da morfologia, da composição química, da estrutura cristalina, os grãos também, né, que a Júlia falou, a impressão também, tem os parâmetros da impressão, o tipo de impressora, a temperatura de leito, tem camadas de espessura e preenchimento, tem vários desses parâmetros que a gente não sabe quais são e a gente precisa chegar neles, né. E por que é importante isso? Ele já falou, né, que é exatamente dos benefícios da manufatura aditiva, que a gente, dentro da quarta revolução industrial, uma indústria 4.0, é a revolução industrial da inteligência artificial, da informação, como dá para ver aqui, da simulação, da manufatura aditiva. Então, tem várias coisas importantes nesse contexto da indústria 4.0. Então, o menor desperdício, como a Júlia falou, a otimização do peso e desempenho, que leva a uma economia, né? A customização, a gente consegue fazer geometrias mais complexas, por exemplo, esse aqui seria muito difícil você fazer na manufatura subtrativa.
Então, como a gente resolve esses dois problemas maiores, né, que é o ensaio caro e muitos parâmetros, o problema é muito abstrato, é muito invisível, então a gente não tem como chegar nele de forma simples. Então, a FEM, né, a modelagem para os ensaios e para o problema, para a abstração do problema, a inteligência artificial. Então, como ele mostrou lá no trabalho da Júlia, na FEM, na simulação numérica, a gente tem exatamente esses parâmetros de entrada, né, que é a geometria, material e da impressão, todos esses variáveis. Ele utiliza aquelas equações, né, Rocket-Cherb, etc., a inferência bayesiana, tudo isso para chegar nos parâmetros que a gente quer, que levam a melhor peça possível, a melhor pontuação, né? Então, a gente já tem todo esse caminho pronto, entendeu? Já na IA, exatamente é ao contrário, a gente tem as mesmas entradas e mesmas saídas, só que a gente não sabe esse caminho, então a gente não sabe como chegar nisso. É muito abstrato, entendeu? Não tem uma equação que a gente joga valores e ela retorna o valor que a gente quer. Então, vamos lá, para o nosso trabalho, a gente exatamente fabricou poliamida 12, usando modelagem CAD, a gente imprimiu em várias direções, aqui alguns parâmetros. A gente imprimiu em direções exatamente para testar se a direção influenciava, né? Um dos parâmetros é a direção. Então, para o teste, a gente fez o ensaio mecânico de tração, depois a gente fez a simulação numérica, utilizando o modelo elastoplástico, viscoelástico, exatamente, e o encruamento isotrópico linear e não linear. E aqui embaixo a gente pode ver, né, em vermelho é a curva experimental, em azul e preto é a curva que ela predisse, que a simulação numérica predisse. E na parte de inteligência artificial a gente tem deep learning, machine learning, né, as redes neurais, e pode ser tanto classificação e regressão. Falando por alto aqui, a classificação é quando você tem um problema que você quer achar qual é a classe daquele, qual é a etiqueta que você vai botar naquele ponto. Então, no caso aqui, a gente poderia fazer, por exemplo, qual a direção que aquela peça fez, e regressão seria predizer um valor, por exemplo, densidade, como está aqui embaixo, ele predisse a densidade do material a partir desses três parâmetros aqui, potência, dual e distância. Tá? Então, eu costumo dizer que esse estudo, né, de IA é muito como se fosse um martelo, né? A gente tem a ferramenta, que é o martelo, mas a gente não sabe onde está o prego, né? Onde é a aplicação daquela coisa. Onde a gente vai usar isso, a gente não sabe. Então, dentro desse processo todo, onde será que a gente pode usar? Será que é no modelo, no material ou na impressão? Será que é o formato, o tamanho, a composição, qual o tipo? Se é estrutura cristalina, o tipo de impressão, os parâmetros, então várias coisas, né? E a gente começou exatamente pela direção, que foi o que a gente tinha já feito pela MR, como o Guido falou. Então, a gente imprimiu em várias direções e a gente queria saber se a direção influenciava na qualidade da peça, né? Se a gente poderia, primeiro, determinar a direção daquela peça que a gente imprimiu pelos ensaios mecânicos e se a maioria das peças boas tem a mesma direção ou direção parecida. Então, a gente queria saber quais tinham as melhores pontuações e por que também, né? Talvez se a gente conseguisse saber por que, a gente sabe como a direção influencia. Então, os ensaios feitos no LACPM, usando os CPs que a AMR imprimiu, a gente fez esses testes de carga, extensão, deformação, tensão, deformação. São 5 CPs de cada direção. A gente também tirou a média de tensão e deformação entre eles, e para cada um deles a gente extraiu esses parâmetros que ele também já falou, módulo elástico, tensão naqueles pontos, né, naqueles pontos importantes, que seriam tensão de escoamento, tensão máxima e tensão na força de quebra, no ponto de quebra. Tá? Então, são vários parâmetros que a gente fez. Depois, o que a gente fez? A gente pegou cada direção, né, que a direção também é um parâmetro dessa impressão, e a gente transformou em plano. Por quê? A gente queria saber se as duas direções no mesmo plano, entre aspas, seriam iguais. Por exemplo, aqui vocês podem ver que essas duas aqui estão em pé, né? A ZXY e a ZYZ estão em pé. A diferença é que ela é rotacionada. Então, a gente queria saber se são diferentes. E o 45 graus, como não foi rotacionado, ele ficou sozinho, 5 CPs de 45 graus. Depois a gente normalizou. Por que a gente normaliza? Porque para a gente evitar problemas de má interpretação. Por exemplo, se a gente pega esses dois valores aqui, 1362 e 1412, pode parecer distante, né? Que eles estão 50 pontos de distância. Só que a gente não sabe se isso está realmente muito longe, né? Uma coisa da outra. Então a gente precisa saber se esse intervalo, se esses valores vão de 0 até 1 milhão, 1362 e 1412 não estão tão distantes assim. Então, a gente tem que fazer essa proporção, essa regra de 3 do intervalo total. Então, a gente pode ver aqui que realmente o intervalo é bem grande, né? 0,2, né?
como vai de 0 a 1, um é 0,12 e outro é 0,32, então é relativamente grande. Então, por isso que a gente normaliza. Depois a gente analisou a correlação, né? Ou seja, quanto uma variável tem relação com a outra, se eles são diretamente proporcionais, no caso, quanto mais claro, mais diretamente proporcional, quanto mais escuro, mais inversamente proporcional. Depois a gente pegou pares de parâmetros e viu se dava para ver alguma coisa nesse gráfico, né? E aqui a gente conseguiu ver exatamente a separação certinha entre os planos. Então, só de olhar a gente já consegue ver que realmente esses pontos estão espaçados, ou seja, a direção realmente influencia em alguma coisa, já que direções diferentes estão em áreas diferentes desse gráfico. Depois a gente aumentou os pontos, porque, como eu disse, 45 graus ele tem só 5 pontos, né? Porque ele não tem um rotacionado, então não tem os outros 5. A gente criou mais 5. Depois a gente aumentou o número de pontos total, sinteticamente, né? Artificialmente, para que o modelo fosse melhor. Como a gente fez isso? A gente usou o Smote. Quem quiser saber mais sobre isso, é bastante interessante, até tranquilo, bem legal essa coisa. Então, finalmente, a IA, o que a gente usou? A gente começou pelo mais simples, né, usando esses parâmetros, então a gente usou Machine Learning básico, tanto modelos supervisionados quanto modelos não supervisionados. O primeiro, o KNN. O KNN, basicamente, o que ele faz é o seguinte, ele já tem, né, supervisionado, ou seja, o supervisionado, você já sabe a resposta, você tem todos esses pontos, no nosso caso, a gente tem todas as peças, e a gente já sabe a direção de todas as peças. Então, a gente só precisa saber se o modelo consegue predizer aquilo que a gente sabe. Então, aqui, por exemplo, são 3 casos, né, vermelho, verde e azul, e o que ele faz é pegar um ponto em cada um desse gráfico e ele vê os K vizinhos mais próximos, por isso que é KNN, K Nearest Neighbors, que é os vizinhos mais próximos. Então, para K igual a 3, por exemplo, nessa área aqui seria vermelho, né, porque os pontos os mais próximos são vermelhos, aí você vai chegando para cá, já começa a ficar mais próximo do azul, então vira azul aqui a partir daqui. Então, ele faz isso para todos os pontos. O SGD, ele utiliza retas, então ele tenta separar esse espaço todo em 3 retas, e aí ele vai acomodando para ver qual que causa o menor erro, né? O SVM, né, classificador, também ele utiliza curvas, você pode usar curvas, pode usar círculos, pode usar planos, pode usar várias coisas para separar você vai fatiar esse espaço através dessas curvas que podem ser quais que você quiser. E a árvore de decisão ela não é mais tão visual assim, ela utiliza os valores puros, né? E ela separa os valores através de um limiar. Então, se a tensão é menor que 1000, a gente joga para um lado. Se for maior, vai para o outro lado. E aí ela vai fazendo essa árvore de decisões mesmo, até no final você ter os grupos que você quer, que no caso são as direções. E no supervisionado, a gente usou meio que por desencargo de consciência, como a gente já sabia, não fazia muito sentido usar, mas está aqui. Aqui, no caso, você não sabe a classe dos não supervisionados, então você não sabe a classe das peças, e aí o modelo tenta achar qual é o agrupamento melhor desses pontos, de forma que você tenha o melhor agrupamento possível. Então, nos resultados, a gente pode ver que os resultados foram bem altos, né? O SVM foi o maior, de longe, assim, né? Com folga. A gente conseguiu separar em planos com sucesso, então a gente já viu que as direções fazem diferença, e agora a gente precisa ver quais são as direções que dão a maior resistência, né? Que dão a maior pontuação. Então, aqui a gente tem a pontuação, né? Que seria a tensão máxima, a tensão de escoamento e o módulo de elasticidade. Essas são as pontuações que a gente quer o maior possível. Então, quanto maior, melhor. Então, a gente pode ver que as direções em pé e a 45 graus tiveram a maior pontuação, ou que quer dizer o quê? Que eles não são simétricos, né? O modelo ele não tem a mesma resistência em todas as direções. E por que a em pé deu uma resistência? A nossa teoria é de que, como a em pé é a única que é impressa em pé e testada em pé, as outras são impressas assim, né? Ou de lado, enfim, né? Elas não são impressas em pé. E todas elas são testadas verticalmente, né? Longitudinalmente. Então, essa é a única que ela é impressa e testada longitudinalmente. Então, isso pode ter criado uma resistência maior na hora da impressão, né? O preenchimento interno da impressão. Nas próximas etapas, a gente vai usar o Deep Learning, né? As redes neurais, para gerar novos pontos através da generativa, utilizar o sinal puro, né? Utilizar mais pontos. A vantagem da rede neural é isso, a gente não precisa usar parâmetros, a gente pode usar um sinal, um vetor de vários dados. Aumentar as variáveis, focar na viscoplasticidade, na hiperelasticidade, que nem o Guido falou, utilizando a FEM, para deixar o problema cada vez mais abstrato e invisível.
Queria agradecer aqui ao Instituto UNT pela bolsa, ao professor Cláudio Miceli do INSE do UFRJ, que me ajudou muito aqui na parte de IA. Aqui, quem quiser saber mais, tem o meu código no GitHub aberto para você ver tudo que eu fiz. E no YouTube eu deixei aqui algumas indicações para quem quiser mais se aprofundar nesse assunto mesmo a fundo, né? Enfim, é isso. Obrigado, Lucas. Obrigado, Grido, pela apresentação. Parabéns. Deixa eu ver se nós temos perguntas. Vamos ver se vai aparecer aqui. O Anderson coloca um comentário. Parabéns, Lucas e Guido e Júlia. Obrigado. E o INT pela apresentação. Braços de Joinville, Santa Catarina. O que fazemos, o que estamos fazendo com os nossos supercomputadores? Estão atualizados? Então, curiosamente, eu e o Lucas, a gente foi no NNCC esse ano, a gente esteve lá no Santos Dumont, e pelo que eu me lembro, ele estava bem atualizado, tinha até uma placa falando que ele era o melhor da América Latina, não lembra qual era a posição? Os 50, ele foi atualizado, aí ele deixou de ser os 50, mas aí em 2019, se eu não me engano, ele foi atualizado de novo. Então agora ele é um dos 50 maiores da América Latina. Então, exatamente, a gente até pensou em utilizar processamento paralelo, né? Porque lá eles têm vários microcomputadores, então você consegue fazer uma tarefa, separar ela. É por isso que ele é rápido, não é porque ele faz rápido, é porque ele ganha na quantidade, não na qualidade. Então você tem vários computadores que fazem vários pedacinhos e aí no final você junta. Isso é uma coisa muito interessante na simulação numérica, porque demanda tempo, né? Como vocês viram, demora 2 horas e pouco. Então, seria muito interessante utilizar isso na hora da simulação numérica. E da IA também, né? Porque o processamento é grande, mas a gente precisa mais de placa de vídeo, o que nesses computadores não tem, mais processamento. Mas, enfim, é mais ou menos isso que a gente pode usar. Bom, nós não temos mais perguntas. Caso surjam novas perguntas, poderão ser encaminhadas para o e-mail dos palestrantes. O e-mail do Guido é guido.resende@int.gov.br. E o e-mail do Lucas é lucas.barbosa@int.gov.br. Lembrando, pessoal, que o currículo e as áreas de pesquisa dos palestrantes estão disponíveis no site snct.mcti.gov.br. Lucas, Guido, vocês têm alguma consideração a mais a fazer? Não. Bom, agradecer a quem esteve presente, agradecer pela atenção de vocês. E acho que só. Por mim, acho que só. Também, queria agradecer aí. Se quiserem entrar em contato, estamos aí, estamos livres. Então, muito obrigado pela apresentação de vocês. Lembrando a todos que o evento continua durante todo o dia com o Instituto Nacional de Tecnologia. Nós teremos mais palestras hoje no decorrer do dia. Toda a programação está disponível no site, snct.mcti.gov.br, e as lives ficarão gravadas no YouTube também. Agradeço a todos, muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.